O texto que está descrito no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, eu vou fazer a leitura novamente, foi lido no princípio, mas eu vou fazer a leitura também do versículo 15, que é o que o pastor Edson leu. Ele confirmou algo no meu coração, de todo o que está escrito aqui. Eu vou ler apenas o versículo 15 também, 13 e 15 de Mateus. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração e se converta, e eu o cure. Irmão, se você estudar um pouquinho o que aconteceu dentro do capítulo 13 de Mateus, eu acho que o princípio do estudo a gente deveria estar indo ali para mais ou menos Mateus 11. Em Mateus 11 a gente observa o Senhor Jesus conversando com os discípulos, instruindo os discípulos, dando poder e autoridade para aquelas pessoas iniciar o ministério do Senhor Jesus aqui na face da terra. E logo na frente o Senhor Jesus, ele tem um particular que está descrito aqui no capítulo 13. São várias parábolas que o Senhor Jesus tem para os seus discípulos naquela ocasião. E o interessante é que nós vamos ter uma parte inicial, eu gostaria muito da sua atenção, nós vamos ter uma parte inicial para te explicar o que seria uma parábola. Uma parábola, ela é uma história, ela é uma verdade contada por Jesus, ela é uma história onde o Senhor Jesus ele buscava a observar aonde que ele estava. Nesse capítulo aqui, Jesus está na Galileia, Jesus está ministrando a tua palavra aos seus discípulos. Ele tinha acabado de curar uma pessoa no sábado, um homem de uma mão mirrada, e o Senhor Jesus ele inicia o capítulo 13 ministrando sobre a nossa segunda lição, que o semeador saiu a semear. Só que logo à frente, quando ele passa a ministrar sobre essa mensagem, sobre essa parábola, existe um questionamento. Os discípulos perguntam: Senhor, por que falas em parábolas? A parábola ela tem um propósito. Ela tem um propósito que eu interpreto que a parábola ela tem o primeiro propósito: nutrir quem está ouvindo. É uma nutrição espiritual para quem está ouvindo. O segundo propósito da parábola, ela vai trazer um sentimento de alegria para quem não está descrito nesse verso 15, para quem está com seus olhos abertos para enxergar no mundo espiritual, para quem está com seus ouvidos também totalmente abertos, sensíveis à voz do Senhor. Só que ela tem um outro aspecto, e é o aspecto que eu suplico a cada um dos irmãos: não estejam nele, porque a parábola também ela descreve juízos. E a parábola que o Senhor trata, as várias parábolas que o Senhor trata nesse capítulo 13, o Senhor Jesus está tratando de reino celestial. O Senhor Jesus está tratando de coisas gloriosas. Muitas das vezes as pessoas enxergavam como que Jesus estivesse falando de agricultura. Existem duas parábolas relacionadas com a agricultura. Uma que o semeador sai a semear, e depois o Senhor Jesus também ministra sobre o joio e sobre o trigo. Mas o Senhor Jesus, com essa parábola, ele tem alguns aspectos maravilhosos. E ele fala ali com os discípulos: bem-aventurados são os olhos que veem o que vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. É igual nessa manhã, o Senhor Jesus, ele nos chamou, ele nos trouxe até aqui para um particular. O Senhor Jesus nos trouxe até aqui para aumentar a nossa fé, para falar conosco sobre as suas promessas, sobre as suas bondades, sobre os seus cuidados com a nossa vida. Só que nesta manhã eu interpreto que o Senhor Jesus, ele fala com clareza. Ele usa alguém dos mais simples que está sentado no banco da igreja.
Ele convoca alguém com simplicidade, alguém que não tem capacidade alguma, para vir e ministrar em vossas vidas. É esse o aspecto que o Senhor Jesus nos convoca. É esse o aspecto que o Senhor Jesus nos chama a atenção. O Senhor Jesus, Ele está pronto para levantar qualquer um, amados, para trabalhar na sua seara. O Senhor Jesus, Ele está pronto para capacitar qualquer um de nós a adorá-lo, a reconhecer as tuas promessas, a conhecer os teus desígnios. E dentro das parábolas, eu gostaria que você tivesse o entendimento que se você não tiver a verdadeira compreensão, chame o Senhor Jesus, chame o Espírito do Senhor para traduzir o que Ele quer dizer para você. Tecnicamente, o que quer dizer parábola? Parábola, ela quer dizer, no hebraico, uma palavra que chama mashal. Ela quer dizer que ela é uma analogia, é uma comparação. No grego, a parábola, ela quer dizer estar ao lado. Ele lança duas situações, só que o Espírito de Deus, ele adentra na parábola e ele te transfere um conhecimento espiritual. Ele te transfere o entendimento, a revelação do que o Espírito do Senhor tem com aquela história. É incrível como a palavra do Senhor, ela é antiga, mas ela é real, ela é atualizada. É incrível como pessoas conseguem ler livros de física, de história, de química, fala que entende os livros, mas na hora que é para estudar a palavra do Senhor, a pessoa fala, eu não entendo. Não entende porque o coração está fechado para ouvir a voz do Senhor. Os olhos não estão abertos para ouvir o que o Senhor tem para falar. Os olhos não estão enxergando o mundo espiritual. Irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é no mundo espiritual. O Senhor Jesus nos chama para que cada um de nós estejamos com os nossos ouvidos atentos à sua voz. Uma das coisas importantes da gente estar enxergando nesse estudo, essa lição ela é mais didática do que uma lição que possa criar uma mensagem em cima dela. Essa parábola que era citada por Jesus, irmãos, ela não era uma simples história mentirosa. Existem histórias, mitos contados por atores, por atrizes. Eles estudam bastante antes para poder fazer um filme. E aquilo adentra no teu coração, você às vezes emociona, você às vezes até chora com aquela história. Só que a parábola do Senhor Jesus, ela é uma parábola de vida para a tua vida. É repetido mesmo. Ela é uma palavra de vida para a tua vida. Porque o Senhor Jesus, Ele te chama para estar atento a quando Ele está batendo na porta do teu coração. Amados, se nós abríssemos um questionário aqui, uma pesquisa para cada um aqui, nós ouviríamos pessoas que amanheceram um dia extremamente felizes. Nós ouviríamos pessoas que estão totalmente angustiadas. Nós ouviríamos pessoas dizendo, eu estou carente de ouvir a voz do Senhor. O Senhor te chamou para um particular nessa manhã. O Senhor te chamou para suplicar, se é que assim eu poderia expressar. Abre os teus olhos espirituais. Abre os teus ouvidos espirituais. Abra o teu coração, deixa a palavra do Senhor penetrar dentro do teu coração. Faça como o salmista, esconde a palavra do Senhor no seu coração. Medita nessa palavra de dia e de noite, tenha desejo, anela sobre ela. Essa palavra, ela tem orientação para a sua vida familiar. Essa palavra do Senhor tem orientação para a sua vida profissional. Irmãos, todas as parábolas que Jesus citava tinham um ponto central, tinha grandes verdades elencadas dentro dela. E essas verdades, irmãos, elas são eternas,
São verdades que aquietam a nossa alma, que aquietam o nosso coração. Elas são verdades que quando os irmãos cantam aqui, faz você sentir o desejo de adoração do Senhor. Irmãos, dentro desse texto do capítulo 13, a gente vê o Senhor Jesus falando com tanta propriedade a explicação do reino do Senhor. Naquela época o reino, ele era um reino assim, pode-se dizer até invisível. Estava iniciando o ministério do Senhor. Mas hoje o reino ele está grande, irmãos. Só que a seara do Senhor, a gente tem observado, os irmãos têm esfriado o desejo de adorar o Senhor. Irmãos, olha que templo maravilhoso que foi sonhado por esse casal. Um templo com ar-condicionado, um templo bonito, um lugar perfeito para adorar o Senhor. E as pessoas não estão como o salmista do Salmo 84, que tem desejo, que está anelando pelo Senhor, que está anelando falar que um dia só na casa do Senhor vale mais do que 1000 dias lá fora. Irmãos, o reino do Senhor está próximo. O reino do Senhor é algo maravilhoso. Irmãos, qual que é a aplicação das parábolas que Jesus citava para nós? A aplicação é muito simples. Aquelas parábolas, tem hora que eu leio elas contam a história da minha vida. Elas contam a necessidade que eu tenho no meu espírito de procurar adorar o Senhor. Eu não vou adentrar na lição do domingo que vem, mas se você olhar, quando o semeador sai a semear, existem campos onde a semente cai, que aquela pessoa que ouve, deixa o inimigo rapidamente roubar aquela palavra. Irmãos, é tempo de adorarmos a face do Senhor. É tempo de contemplarmos a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. É tempo de você, em sua casa, aonde você estiver, exerce o sacerdócio que o Senhor tem ensinado para nós. Exerce o que o Senhor tem a cada dia ministrado em nossas vidas. Nessa lição a gente vê que as aplicações dessas parábolas, ela alcança pessoas com níveis espirituais distintos. É por isso que muita gente não entende, irmãos. Como é que você quer entender das verdades do Senhor, se você não para alguns minutos para meditar na palavra dEle? Como é que você quer receber presença de vida na tua casa, cura de entes queridos, se você não tem tempo para adorar o Senhor? O Senhor Jesus, Ele está falando, Ele está reafirmando. Em uma das suas parábolas Ele fala que foi feito um planejamento de uma festa. Ele envia servos para convidar diversas pessoas. O interessante daquela festa, eu entendo que o Senhor Jesus, Ele tinha citado ali naquela parábola, que o homem era um homem rico, um homem que tinha planejado uma festa bacana. Os bois estavam gordos. E o Senhor Jesus cita naquela parábola que o rei, aquele homem, estava preocupado se os convidados iriam aparecer. A cada dia que alguém sobe nessa tribuna, nesse altar, é um novo convite que faz a tua vida espiritual. É um novo convite que o Senhor está falando, eu tenho uma festa planejada para você. Irmãos, se nós fôssemos observar as festas que nós já participamos, casamentos bonitos, a gente fica, desde o dia que recebe o convite, ansioso para estar presente naquela festa. Como está os teus olhos enxergando a festa espiritual que o Senhor tem para a tua vida? Como os teus ouvidos estão ouvindo os recados diários da presença do Senhor nesse altar para a tua vida? Você guarda no coração essas palavras? Aonde que essas palavras estão contempladas? Ou elas são como, às vezes, nós ouvimos os nossos pais: entra aqui, sai aqui. Não, a palavra do Senhor não funciona assim. A palavra do Senhor tem recomendação para nós guardarmos ela no nosso coração. Nessa lição aqui, a gente observa o porquê que o Senhor Jesus falava
da parábola do semeador, do joio e do trigo, é porque ali na Galileia, onde o Senhor Jesus estava, a Galileia era um local aonde era uma rota comercial importante daquela época. Existia agricultura naquele lugar. Irmãos, o cuidado do Senhor Jesus conosco é tão impressionante. Ele fala de coisas que mexem com a nossa alma. Ele fala de coisas que mexem com o nosso entendimento. Se o Senhor Jesus viesse falar lá no meu trabalho, Ele falaria como um bancário trabalharia. Se o Senhor Jesus fosse numa automecânica, Ele ia falar como alguém de uma automecânica ele ia entender. Eu não sei a sua profissão, mas eu sei que o Espírito de Deus, Ele traduz qualquer palavra dita no altar. Ele fala com 3 sentidos na tua vida. O Espírito de Deus, Ele tem um propósito de falar conosco do pecado em que vivemos. O Espírito de Deus, Ele tem um propósito de falar de um juízo que virá. Irmãos, mas o Espírito de Deus também tem um propósito de alegrar a sua alma, de fortalecer você. Irmãos, o que você tem declarado na sua vida? Eu observo muito quando nós estamos reunidos no grupo familiar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, não fale por falar. Use do Espírito de Deus para declarar que a tua casa irá servir o Senhor. O Senhor Jesus tem propósito na tua vida. O Senhor Jesus, hoje, Ele fala claramente a você. Ele traduz com a simplicidade da minha vida o que Ele quer para a tua vida. É impressionante como Jesus, Ele observava os valores da época. Ele chama pescadores, né, amados? Ele chamou pescadores. E o que é incrível, irmãos, aquelas pessoas nem fé tinham naquela época. Conhecia alguma coisa, por que eu estou expressando dessa forma? Irmãos, o primeiro convite, larga a pesca, vem comigo. Larga de cobrar imposto, vem comigo. Irmãos, o reino de Deus é para todos nós. Quando eu estava estudando o livro de Mateus ontem, eu estava vendo que o Senhor Jesus concedeu autoridade aos 12 discípulos. Chega lá na frente, um entrega Jesus, um traz Jesus. Irmãos, o que foi feito dessa palavra pregada? Nesse texto que nós estudamos, o Senhor Jesus está dizendo que muitos profetas desejaram ver o Senhor Jesus. Muitos reis desejaram ver o Senhor, contemplar a sua face. O Senhor te trouxe para contemplar a face dele hoje. Eu sei que Ele se faz presente nesse local. Eu sei que o Espírito de Deus está aqui. Eu sei que Ele tem um particular conosco nessa manhã. Eu sei que Ele tem palavras de vida para a tua vida nessa manhã. Eu sei que o Senhor tem algo glorioso para explicar para você. Irmãos, quando você vê alguma linguagem sendo descrita na palavra do Senhor, irmãos, vai lá como dizia lá no estudo do direito, né? Vai lá no espírito dessa lei. Procure extrair dali de dentro as palavras verdadeiras, poderosas, gloriosas. Isso é alimento espiritual para a nossa vida. Irmãos, isso faz a gente combater todas as dificuldades que a nossa vida apresenta. Nessa parábola também, irmãos, ela tem algo que chama muita atenção. Além da Galileia, ela também fala de Jerusalém. Como que era a vida de Jerusalém naquela época, irmãos? A vida de Jerusalém naquela época era uma vida onde as pessoas estavam carentes de um rei. Elas queriam um rei terreno, mas o Senhor Jesus estava falando de um reino espiritual. O Senhor Jesus naquela época estava traduzindo algo para o coração que eles não entendiam, amados. O Senhor Jesus, Ele continua até hoje insistindo com tua vida pessoal. O Senhor Jesus continua até hoje falando, olha, eu tenho palavra de vida para você.
Eu tenho promessas de curar a tua casa. Eu tenho promessas de curar essa nação. Mas só que tem um manual orientando como é que se cura essa nação. Tem um manual que ensina para nós como nós devemos portar a cada dia. O Senhor Jesus requer de nós santidade. O Senhor Jesus requer de nós confiança. O Senhor Jesus requer de nós adoração. O Senhor Jesus requer de nós uma vida em santidade em sua presença. O Senhor Jesus requer de nós estudo da sua palavra, para que essas parábolas possam adentrar em nossas vidas e trazer alegria espiritual, trazer confiança, trazer o sentimento de que a vida eterna é para nós. Irmãos, imagina quando o Senhor convocar essa igreja para reinar com Ele. Imagina você relembrar tantos dias que você esteve aqui, e se caso você não estiver lá na presença do Pai, você lembrar quantas horas foram perdidas aqui, aonde as palavras foram ministradas, aonde a palavra foi agraciada, aonde a palavra adentrou com tanta dedicação. Eu creio, amados, que cada servo do Senhor que sobe aqui, ele serve com um propósito de ensino. Irmãos, quem sou eu para ensinar? Mas o Senhor usa gente pequena. O Senhor usa gente com pequeno entendimento, sim. É simplesmente se posicione, coloque diante da presença do Senhor, para que Ele possa te levantar a cada dia, para que Ele possa ministrar com palavras diante da tua vida. Irmãos, o Senhor Jesus, dentro dos contextos, a gente observa que dentro dos 3 primeiros livros, Mateus, Marcos e Lucas ali, os 3 são mensagens semelhantes. Tem várias parábolas contadas nesses 3 evangelhos. Irmãos, eu vou até me corrigir, não são 3 evangelhos, é um evangelho só. É o evangelho de Jesus sendo pregado por 3 pessoas diferentes. Só que o Senhor Jesus, irmãos, Ele quer momentos em que você fala: papai, eu não entendi a tua palavra. Me explica, Senhor. Mas só tem um sentido de você aprender: estudar a palavra dEle. A palavra que você não interpretar, que ela for ministrada aqui no púlpito, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele está pronto para traduzi-la para você. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está pronto para transferir essa comparação, essa parábola, esse estar ao lado de alguma coisa. Essa história que conta uma história de agricultura, mas que na verdade não está falando de agricultura, está falando de um reino celestial. Está falando de uma semente onde ela é pregada, onde ela tem que ser armazenada no subsolo adubado. Irmãos, é fundamental que você entenda que uma semente ela não pode estar à beira de um caminho. O Senhor Jesus não é beira de caminho, o Senhor Jesus é o caminho. O Senhor Jesus é onde você tem que estar firmado. Esse dia para trás o pastor Carlos estava ministrando para nós aqui. A sua casa tem que estar construída em rocha. Qual é a sua rocha? Aonde você firmou os seus fundamentos? Irmãos, eu também anseio por mudança nessa nação. Mas não deixe entrar na tua boca que um político é o nosso mito. Ele vai ser simplesmente um vaso de Deus sobre essa nação. Porque quem reina nessa nação é o Senhor Jesus. Quem transforma essa nação é o Senhor Jesus. E é nesses fundamentos espirituais que as parábolas do Senhor se sustentam. É nesses fundamentos maravilhosos que o Senhor Jesus tem para nós. Irmãos, o Senhor Jesus ele não estava falando para as pessoas de forma genérica acerca de um Deus que estava perdido, não, irmãos. O Senhor Jesus estava falando de relacionamento. O Senhor Jesus de vez em quando apontava que Ele fazia o que o Pai dele faz. Será que as nossas ações demonstradas quando a gente lê parábolas, a exemplo da parábola do bom samaritano, será que a gente passa de largo, irmãos? Será que a gente passa de largo quando o irmão está necessitado de um apoio financeiro?
O Senhor Jesus quer transformar os nossos corações por completo. O Senhor Jesus, Ele quer mexer com a nossa vida, irmãos. Ele quer mexer com os fundamentos, amados. Irmãos, eu tenho certeza de uma coisa. Cada um de nós aqui veio de uma adequação diferente. Irmãos, talvez alguns vieram do espiritismo, talvez alguns vieram do catolicismo, talvez alguns já desde o princípio veio de um lar evangélico. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, Ele não se fica nessas caixinhas não, irmãos. O Senhor Jesus é muito mais do que isso. O Senhor Jesus é testemunho de vida para nós. O Senhor Jesus é o nosso amor. O Senhor Jesus é a nossa fortaleza, Ele é a nossa rocha. Ele é aonde nós devemos sustentar. Cada parábola que você estudar ela ali, Ele está querendo te traduzir algo do reino celestial, algo aonde Ele fala de fé, Ele fala de grão de mostarda. Irmãos, grão de mostarda naquela época era a menor semente que se era agricultava naquela ocasião. Não quer dizer que ela seja a menor semente de hoje não, irmãos, mas naquela época era a única menor semente que aquele povo entendia. E o Senhor Jesus falava com o agricultor: e agricultor, você está vendo essa semente pequenininha aqui? Se você tiver fé desse tamanho aqui, você transporta montes. Oh, amados, como o Senhor fala de simplicidade conosco. Como o Senhor fala de maneira audível a todos nós. Como o Senhor está a todo instante batendo na porta do teu coração. Irmãos, no trânsito, no trabalho, na casa, na escola, aonde você estiver, se você estiver clamando por sua presença, Ele estará lá. Irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso em nossas vidas. Irmãos, o Senhor, Ele é glorioso sobre nós. Ele é poderoso sobre nós. Ele veio trazer paz, Ele veio trazer vida em abundância, Ele veio trazer prosperidade espiritual para cada um de nós. Mas é fundamental, amados, que você lembre desse texto. Você precisa chamar o Senhor Jesus num particular, para que você possa interpretar a voz que Ele quer dizer para você no dia de hoje. É fundamental que os seus olhos enxerguem as promessas espirituais. Irmãos, vai em Apocalipse, leia as 7 cartas que está lá. Tem uma promessa para cada 7 cartas naquelas igrejas para você. Tem promessas gloriosas na casa do Senhor para você. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Irmãos, eu acho impressionante como o Senhor nos compara a árvores, né? Ele já nos plantou junto a ribeiros de água, amados. Por que que a nossa vida, ou a vida de alguns irmãos, anda em sequidão? Por que que você permanece querer ficar no deserto da sua vida? Por que que você não se aproxima das promessas do Senhor? Lembra onde Ele te plantou? Lembra onde Ele te colocou? Lembra onde Ele está colocando a tua vida espiritual nesta manhã? O Senhor te chama. Quer me ver? Abra os seus olhos espirituais. Quer me ouvir? Abra os seus ouvidos espirituais. Quer guardar essa palavra no teu coração? Então vamos limpar o teu coração. Deixa que o teu coração seja templo do Espírito de Deus. Deixa Ele transformar a sua vida. Deixa Ele fazer com que você tenha necessidade de adorar a tua presença. Irmãos, é glorioso estar na presença do Senhor. É glorioso contemplar a face gloriosa do Senhor. Irmãos, vamos estar firmes, vamos estar sedentos do que o Senhor tem para nós. Vamos estar, amados, estudando cada dia mais as tuas parábolas. Irmãos, é fundamental que você entenda que o reino dos céus, ele está disposto para nossas vidas. É fundamental, irmãos, que nós aproximemos da presença dEle, estudemos o que Ele quer para nós. É fundamental, amados, que esse estudo do Senhor, que esse estudo da sua palavra, esteja guardado ricamente dentro do teu coração. Irmãos, estejam atentos a adorar o Senhor. Estejam atentos a contemplar a face do Senhor. Estejam atentos, irmãos, a estar fundamentados com toda a sua vida financeira e espiritual, com a sua vida profissional dentro do Senhor Jesus. Se você quer vitória, amados, estude com veemência o que o Senhor tem em sua palavra.
viva e pratica o que o Senhor tem demonstrado nessas palavras para nós. Irmãos, é importante que as nossas mentes, elas tenham as peculiaridades do Espírito de Deus. É importante que as nossas mentes estejam sendo objeto de transformação de vidas aonde nós estivermos andando. É fundamental, amados, que essas parábolas não sejam simplesmente histórias que, igual aos outros, que não entendam. Se você observa no capítulo 13 aí, o Senhor Jesus tinha falado com os discípulos também, eles também não tinham entendido, eles também falavam: Jesus, explica para nós. Dentro desse texto aqui, amados, o Senhor Jesus explica 2 parábolas para os discípulos. E nesta manhã, o Senhor não quer simplesmente explicar 1, 2 ou 3 parábolas. Ele quer traduzir a revelação de toda a sua palavra para você. Ele quer traduzir todo o que o reino celestial tem à sua espera. Ele quer dizer para você: amados, pode permanecer firme na presença do Senhor, porque lá vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena estudar, estar ansioso pelas coisas celestiais do Senhor. Irmãos, vamos querer ficar completamente ligados na presença do Espírito de Deus. Vamos entender o que o Senhor quer explicar em cada texto dele para nós. Ele tem um manual de vida para nossas vidas. Ele tem um manual para nossas vidas constantemente. Ele tem um manual aonde você estiver caminhando. Ele tem um manual para te ensinar. Ele tem um manual para poder falar para você: eu estou aqui para traduzir dentro do teu espírito, dentro do teu coração, o que eu quero para você. Vamos continuar, amados, desejosos e anelantes pela casa do Senhor. Vamos continuar desejosos por estar diante da tua face, contemplar o que Ele tem para nós. Vamos estar desejosos, amados, para poder estar em tua presença, buscar o entendimento e a revelação do que Ele tem descrito para nós nessas parábolas. É fundamental, amados, que o Senhor Jesus, Ele esteja com liberdade para ensinar você todos os dias. Tem um texto, amados, que está escrito em Hebreus, que eu acho interessante. Isso tem um ensinamento importante para nós no dia de hoje, porque no sistema antigo ofereciam-se ofertas e sacrifícios, porém esses não conseguiam purificar o coração do povo que os oferecia. Quanto mais o sangue de Cristo transformará as nossas vidas e os nossos corações. O sacrifício dele purificará a nossa consciência de atos que levam à morte e nos faz desejar servir ao Deus vivente. Pois com a ajuda do eterno Espírito Santo, Cristo com bom grado entregou-se de Deus para morrer pelos nossos pecados. Ele que era perfeito, sem uma única falta e pecado. Por que eu estou trazendo isso daqui? Quando eu estava lendo esse texto, amados, ele fala que o Espírito de Deus, ele traz consciências para nós. Ele abre o nosso entendimento. Ele traz revelação para as nossas vidas. Ele traz o que ele realmente gostaria de traduzir para aqueles agricultores. Ele traz o entendimento para aquele pessoal da Galileia, para Jerusalém, para onde ele andava. Aqui para Goiânia, ele traz tradução espiritual para você. Irmãos, esse sacrifício desse Jesus, que com tanto cuidado falava de forma simbólica, ele vem todos os dias, de uma forma diferente, traduzir expressões claras, constantes e vivas para a nossa alma espiritual. Eu sei que eu tenho bastante tempo ali, amados, mas eu tenho só essas palavras para a casa do Senhor nesta manhã. Eu gostaria que você ficasse fundamentado, com os teus olhos abertos espiritualmente. Eu gostaria que você ficasse fundamentado, com um ouvido pronto para ouvir a voz do Senhor. Eu gostaria que você ficasse extremamente fundamentado, com um coração aberto para o Senhor. Esconde a palavra do Senhor na sua vida. Esconde a palavra do Senhor no seu coração. Deixa Ele habitar constantemente na sua vida. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que essa palavra possa encontrar guarida dentro do seu coração. Que essa palavra possa ser traduzida pelo Espírito de Deus em sua vida. Que o Senhor possa guardar você durante todos os dias da sua vida.
E guarda memoravelmente. Cada dia o Senhor reaviva um convite espiritual para você. Cada dia o Senhor reaviva um convite de um novo reino celestial que nunca mais terminará. Irmãos, vai valer muito a pena estarmos na presença dEle. Vai valer muito a pena, ou se a nossa vida concluir antes que o Senhor Jesus arrebata a tua igreja. Mas eu tenho certeza que vai valer muito a pena no dia que nós formos morar no reino celestial. Aquelas parábolas, elas não simplesmente mais objetos de simbologias espirituais. Nós estaremos realmente vivendo em um reino eterno, vivendo em um reino aonde o Senhor coloca graça, alegria e gozo eterno. Que Deus guarde a sua vida espiritual, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém.